É possível que o destino das nações, a prevenção de guerras e a própria rotação desta terra não dependam de presidentes, generais ou bilionários, mas de você. Você já olhou para o caos nas notícias, a violência, o ódio, o afastamento de Deus e se perguntou: por que o Todo-Poderoso permite que isso continue? Por que a sua justiça não nos fulmina? Existe uma resposta secreta para essa pergunta. É um segredo que foi sussurrado pelo Rei dos Reis a uma humilde freira polonesa na década de 1930. É uma revelação tão impressionante que muda a maneira como olhamos para cada momento de nossas vidas comuns e entediantes. A resposta é que existe um escudo protegendo este mundo pecaminoso. Existe um exército oculto entre a ira de Deus e a sobrevivência da humanidade. E a verdade assustadoramente bela é que você pode ser um soldado neste exército sem nem mesmo saber. Muitas vezes nos sentimos pequenos, sentimos-nos inúteis. Você acorda, vai trabalhar, cuida da sua família, reza o seu terço no silêncio do seu quarto e pensa: não estou fazendo nada, não estou mudando nada. Mas, de acordo com o diário de Santa Faustina, você não poderia estar mais enganado. Hoje, vamos percorrer as visões específicas onde Jesus retirou o véu da realidade. Vamos descobrir como suas orações ocultas são a única coisa mantendo o universo unido. Antes de descermos a esses mistérios, preciso que você faça algo. Estamos construindo uma fortaleza espiritual aqui e agora. Quero que você vá aos comentários abaixo. Isso não é apenas para o algoritmo. Este é um ato de vontade espiritual. E quero que você digite as palavras que prendem as mãos da justiça e abrem as portas da misericórdia. Digite: Jesus, eu confio em vós. Se você tem um ente querido, um filho, um cônjuge ou um amigo que está longe de Deus, adicione o primeiro nome dele ao lado. Vamos colocá-los no santuário da misericórdia agora mesmo. Agora, vamos descobrir a verdade de quem você realmente é, aos olhos do céu. Número 5. A ilusão do ordinário. Vivemos em um mundo obcecado pela visibilidade. Dizem-nos que, para importar, devemos ser vistos, devemos ser barulhentos, devemos ter influência, dinheiro ou poder. Este é o grande engano da nossa época, e é uma armadilha na qual até as almas mais santas podem cair. Olhamos para nossas mãos ásperas do trabalho, ou para nossos calendários cheios de tarefas mundanas, e nos desesperamos. Pensamos que Deus precisa de heróis, e eu sou apenas eu. Santa Faustina sentiu esse fardo pesado. Ela era uma mística, sim, mas também era uma freira em um convento movimentado. Ela passava horas na cozinha, descascando batatas, escorrendo água fervente, limpando o chão. O trabalho era duro, repetitivo e fisicamente exaustivo. Sua saúde estava debilitada, e no meio disso, o diabo sussurrava para ela, assim como sussurra para você: isso é inútil, você está desperdiçando sua vida, você poderia estar fazendo grandes coisas, mas aqui está você, invisível. Há um momento registrado em seu diário onde o peso absoluto dessa trivialidade a esmagou. Ela estava escorrendo uma panela pesada de batatas e sentiu-se fraca demais para lidar com isso. Ela sentiu o isolamento de sua vida oculta. É a mesma sensação que você tem quando reza por anos, por um filho pródigo, e não vê mudança, ou quando você oferece sua dor crônica e não sente alívio. Você sente como se estivesse gritando no vazio. Mas Jesus decidiu destruir essa ilusão. Em um momento de graça, ele revelou a ela que o ordinário é o véu sobre o extraordinário. Ele mostrou a ela que quando ela realizava a tarefa mais servil com amor, com obediência, e a oferecia a ele pela salvação das almas, aquele ato era mais poderoso do que as negociações de reis. Ele disse a ela: minha filha, tu és agradável a mim. Ele revelou que não olhava para a grandeza da obra, mas para a grandeza do amor com que ela era feita. Este é o primeiro passo para entender o seu poder. Você deve perceber que o diabo quer que você se sinta insignificante, porque se você soubesse o poder da sua oferta diária, você nunca pararia. Toda vez que você lava um prato e diz: Jesus,
Faço isso por amor a vós. Você está liberando uma onda de graça. Toda vez que você segura a língua quando está com raiva, você está colocando um tijolo espiritual na muralha que defende o mundo. O engano é que você é pequeno. A verdade é que a alma oculta é o motor da igreja. Mas isso foi apenas o começo do que Jesus queria mostrar a ela. Ele tinha que mostrar a ela não apenas que suas orações importavam, mas que elas estavam literalmente salvando cidades da destruição. Número 4. A visão do carrasco. Se você duvida que suas orações têm poder físico, você deve ouvir o que aconteceu com Santa Faustina em setembro de 1935. Isso não foi um sonho. Foi um confronto com a justiça de Deus. Ela estava em sua cela e, de repente, seus olhos espirituais se abriram. Ela viu um anjo, mas este não era um querubim gentil tocando harpa. Este era um anjo da ira. Ela o descreveu como o executor da ira divina. Ele era deslumbrante, aterrorizante e estava envolto em uma nuvem. Em suas mãos, ele segurava raios e trovões, prontos para atingir a terra. Faustina percebeu com horror que este anjo estava prestes a atingir uma cidade específica na terra. Uma cidade que estava atolada em pecado. Ela viu a devastação que estava por vir. A justiça de Deus havia sido provocada pelos pecados do mundo, e este anjo foi enviado para executar a sentença. Imagine o pânico. Ela amava as pessoas, ela amava as almas. Ela se lançou em oração. Ela começou a implorar ao anjo que esperasse, prometendo que o mundo faria penitência. Mas aqui está a parte aterrorizante. Suas orações normais não funcionaram. Ela estava diante do anjo, mas disse que sua súplica era impotente diante da ira divina. A justiça de Deus era tão grande, tão necessária devido ao peso do pecado, que suas palavras humanas ricocheteavam no anjo como pedras em um tanque de guerra. O raio estava prestes a cair, o mundo estava prestes a sangrar, e naquele momento de absoluto desespero, quando o esforço humano havia falhado, a Santíssima Trindade interveio. Ela sentiu o poder da graça de Deus surgir através dela. Ela ouviu palavras ditas interiormente a ela, palavras que ela nunca tinha ouvido antes. Ela começou a rezar essas palavras com toda a força de sua alma. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Veja o que aconteceu assim que ela começou a recitar esta oração, que agora conhecemos como o terço da Divina Misericórdia. O anjo tornou-se impotente. O executor da ira de Deus, o Espírito poderoso que poderia arrasar cidades, não podia realizar o castigo. Ele estava paralisado pela oferta do Filho de Deus. Os raios desapareceram. A tempestade de justiça se dissipou. A cidade foi salva. Você entende o que isso significa para você? Quando você se ajoelha às 3 da tarde ou no meio da noite, quando não consegue dormir e recita essas palavras, você não está apenas dizendo um belo poema. Você está desarmando a justiça que é devida ao mundo. Você está se colocando entre o anjo da ira e sua cidade, sua família, sua nação. Existem catástrofes que não aconteceram durante sua vida apenas porque alguém, em algum lugar, talvez você, ofereceu o corpo e o sangue de Cristo ao Pai. Você é o escudo invisível. Mas por quê? Por que Deus dá tal poder a um ser humano? Isso nos leva à revelação mais profunda e chocante de todas. Número 3. O peso secreto do mundo. Chegamos agora ao coração do mistério. Esta é a seção baseada na entrada 987 do diário. Se você não se lembrar de mais nada desta mensagem, lembre-se disto. Faustina estava lutando com um profundo sentimento de confusão. Ela olhava para o mundo e o via se afogando no mal. Ela viu o ódio, as guerras, a rejeição a Deus e perguntou ao Senhor: Jesus, como podes tolerar tais pecados? Como tua santidade suporta olhar para este mundo sem acabar com ele? É uma pergunta que todos nós fazemos. Quando vemos o abuso dos inocentes, a corrupção dos poderosos, queremos justiça. Queremos temor vindo do céu.
E Jesus deu a ela uma resposta que vira nossa compreensão do universo de cabeça para baixo. Ele disse a ela: minha filha, o mundo existe por tua causa. Deixe essas palavras penetrarem. O mundo existe por tua causa. Ele continuou: se não fosse por ti, eu não ofereceria minhas graças ao mundo. Por tua causa, eu abençoo o mundo. Jesus estava revelando o princípio das almas escolhidas. Ele estava dizendo a ela que a existência contínua da raça humana não é garantida pela natureza, física ou política. O mundo é sustentado porque Deus ainda encontra vasos de misericórdia dentro dele. Ele encontra almas que confiam nele. Ele encontra almas que o amam. E pelo bem desses poucos, ele poupa os muitos. Esta é a teologia de Sodoma e Gomorra aperfeiçoada. Lembra quando Abraão perguntou a Deus: se houver 10 homens justos, pouparás a cidade? E Deus disse: por causa dos 10, não a destruirei. Faustina representa os 10 justos, mas aqui está o segredo. Você é convidado a ser Faustina. Quando Jesus diz: o mundo existe por tua causa, ele está falando com cada alma que se entrega totalmente à sua vontade. Isso significa que seu bairro é abençoado porque você mora lá e reza lá. Seu local de trabalho é poupado do colapso espiritual porque você leva a presença de Deus para dentro dele. Você não é apenas um passageiro no navio do mundo. Você é a âncora que impede que ele fique à deriva no abismo. Jesus disse a ela que essas almas escolhidas são os para-raios que capturam os raios da ira divina e os enterram no oceano de misericórdia. Sem você, sem seus terços ocultos, sem sua aceitação silenciosa do sofrimento, sem sua confiança, a balança da justiça penderia e o mundo como o conhecemos deixaria de existir. Você acha que é invisível? Aos olhos de Deus, você é a coluna que sustenta o telhado. Número 2. O castigo adiado. Vamos nos aprofundar nessa mecânica de como você impede a destruição. Na entrada 811 do diário, encontramos uma instrução específica sobre como administrar essa responsabilidade aterrorizante. Sabemos que o pecado exige justiça. Deus é misericórdia, sim, mas ele também é justiça. Ele não pode fingir que o mal é bem. A dívida deve ser paga. Quando os pecados do mundo se tornam grandes demais, quando o cálice da iniquidade transborda, a justiça exige um castigo. Exige uma correção. Mas Jesus mostrou a Faustina que há uma maneira de satisfazer a justiça sem a destruição do pecador. Ele mostrou a ela que quando uma alma vítima, uma alma de oração, une seu sofrimento ao sofrimento dele na cruz, isso cria uma superabundância de mérito. Ele disse a ela: minha filha, tu és o deleite do meu coração. É por tua causa que eu retenho a mão do castigo. Eu retenho a mão. Imagine um pai levantando a mão para disciplinar um filho rebelde. Mas então a mãe intervém, ou outro irmão intervém e implora: pai, olhe para mim. Eu fiz as tarefas, eu paguei o preço, perdoa-o. E o pai abaixa a mão. É isso que você faz. Jesus explicou que quando as almas escolhidas rezam e sofrem, elas estão essencialmente dizendo ao Pai: olha para o rosto do teu Cristo em mim. Não olhes para os pecados do mundo. Olha para o amor em meu coração. É por isso que seu sofrimento é tão valioso. Muitas vezes desperdiçamos nosso sofrimento. Nós reclamamos, ficamos amargurados, perguntamos: por que eu? Mas se você percebesse que sua enxaqueca, sua mágoa, Mary, sua solidão ou sua luta financeira, se oferecidas a Jesus, tornam-se a moeda que compra tempo para o mundo, você nunca mais reclamaria. Você diria: Senhor, toma esta dor, usa-a para conter a mão do castigo, usa-a para salvar uma alma que está morrendo em pecado agora mesmo. Estamos vivendo em um tempo de grande misericórdia, mas Jesus alertou Faustina que este tempo é limitado. Ele disse: antes de vir como justo juiz, venho primeiro como rei de misericórdia. Estamos no tempo da misericórdia agora. As portas estão abertas, mas são mantidas abertas pelas almas invisíveis que se recusam a deixá-las fechar. Você é o porteiro.
Se as almas escolhidas parassem de rezar de repente, se você desistisse, se os mosteiros fechassem, se as avós fiéis parassem seus terços, Jesus indica que o peso do pecado cairia instantaneamente sobre nós. O mundo existe porque você está rezando. Número 1. A identidade da alma vítima pode ser você. Chegamos à verdade final. O número mais alto em nossa contagem regressiva foi a ilusão de que somos comuns. O número final é a aceitação de quem realmente somos. Ao longo do diário, Jesus usa um termo para essas pessoas especiais. Ele as chama de almas vítimas. Agora, não se assuste com essa palavra. Em nossa linguagem moderna, vítima significa alguém indefeso, alguém que foi ferido. Mas na linguagem do céu, uma vítima é um conquistador. Refere-se à vítima do sacrifício, o Cordeiro de Deus. Ser uma alma vítima significa parecer com Jesus. Significa que você aceita voluntariamente as cruzes da sua vida para ajudar a carregar o fardo dos outros. O título desta mensagem é As Almas Invisíveis que impedem Deus de destruir o mundo. Pode ser você. Como saber se é você? É você. Se sente uma estranha e profunda tristeza pelo estado do mundo. É você. Se sente um desejo de rezar por pessoas que nem conhece. É você. Se sua vida foi marcada por um sofrimento que não faz sentido, mas você ainda se apega a Deus. É você. Se apesar de todos os seus fracassos e pecados, continua dizendo: Jesus, eu confio em vós. Jesus disse a Faustina que essas almas são frequentemente ocultas. Elas não estão nas notícias. Não são pregadores famosos. Elas muitas vezes estão acamadas. São frequentemente ignoradas por suas famílias. Elas são frequentemente consideradas inúteis pela sociedade. Mas ele disse: tenho necessidade de sacrifício cheio de amor. Ele revelou que um ato de puro amor de tal alma é mais valioso para ele do que as orações de 1000 almas mornas. Então, aqui está a sua missão de resgate. Você tem se perguntado qual é o seu propósito. Você tem se perguntado por que está aqui. Seu propósito é ser a barreira. Seu propósito é ficar na brecha. Quando você acordar amanhã, não se veja como um funcionário cansado ou um pai estressado. Veja-se como um oficial de alta patente no serviço secreto de Deus. Quando vir uma notícia sobre uma tragédia, não apenas balance a cabeça. Esse é o seu sinal. Esse é o sino de alarme. Você deve se levantar espiritualmente e dizer: Eterno Pai, eu vos ofereço. Você deve perceber que Deus está olhando para a sua cidade e Ele está procurando por você. Ele está procurando por aquele coração que bate no ritmo do dele. Enquanto você clamar por misericórdia, a misericórdia fluirá. Enquanto você confiar que a justiça está sendo contida. Mas o aviso também é claro. Não podemos nos tornar complacentes. O mundo é frágil. A escuridão está pressionando. O número de almas escolhidas deve aumentar, não diminuir. Jesus está chamando voluntários. Ele está perguntando a você agora: você vai me ajudar a salvar este mundo? Você vai me emprestar seu coração, suas mãos e até seus sofrimentos para que eu possa derramar graça em vez de ira? Isso não é um fardo. É a maior dignidade que um ser humano pode ter. Ser um corredentor com Cristo. Ser a razão pela qual o sol nasce amanhã. Conclusão. A garantia final. Meus amigos, as visões de Santa Faustina não são contos de fadas. São as plantas da realidade espiritual em que vivemos. Nós caminhamos pela fé, não pela visão. O que significa que não vemos os anjos e não vemos as forças das trevas. Mas Jesus nos deu os olhos de Faustina para que possamos ver a verdade. A verdade é que você é poderoso. A verdade é que suas orações são atômicas. A verdade é que o coração de Jesus está tremendo com o desejo de perdoar, mas ele precisa que você peça. Não deixe o diabo lhe dizer que você está sozinho. Não deixe que ele lhe diga que você está acabado. Você é a alma invisível que impede a destruição. Você é a razão pela qual Deus sorri para a terra. Então, pegue seu terço, pegue sua cruz, e com a confiança que abala as fundações do inferno, vamos caminhar adiante como portadores da misericórdia divina.
O mundo está descansando em seus ombros, mas não tenha medo, porque você está descansando nos dele. Jesus, nós confiamos em vós. Jesus, nós confiamos em vós. Jesus, nós confiamos em vós.